Vartagem era um professor extraordinário, tinha uma dinâmica de ensino acompanhada de grande gesticulação, e com isso, então, ele prendia a atenção dos alunos. Agora, o que nos impressionou profundamente é que Vartagem se referia, ao falar, por exemplo, de átomos, das partículas que constituíam os átomos, etc., ele se referia a pesquisas que estavam sendo feitas. Então, nós aprendemos pela primeira vez que a física era uma ciência viva, que estava sendo cultivada. E coisa surpreendente é que os capítulos mais fascinantes da física ainda estavam para ser descobertos, porque o início das novas linhas de pesquisa em física atômica, física nuclear, etc., acabavam de ser estabelecidos através de pesquisas em laboratórios do exterior. Em 1941, César Lattes é apresentado ao amigo de seu pai, Gleb Vartagem. Motivado por suas ideias, decide estudar física. Foi assim que, em 1941, o Mário Schemberg e eu estávamos examinando o vestibular e notamos um rapaz que devorava as folhas de papel ao maço. Ele, cada 10 minutos ou 15 minutos, levantava-se e pedia mais papel, mais papel, mais papel, e ia escrevendo. Ora, a nossa experiência de professores é que quando o indivíduo escreve muito é porque ele não sabe exatamente o que ele deve dizer, não é? Então eu saí para dar uma volta no meio dos alunos e verifiquei que aquele estava enchendo as folhas de papel com fórmulas e com uma explicação da física que lhe era solicitada, extremamente bem feita. Conversei com o Mário Schemberg. Aí foi a vez do Mário Schemberg passar lá e espiar, espiar esses papéis. Quando terminou a prova, ele tinha escrito coisa de umas 8 ou 10 páginas de papel ao maço. Então eu guardei o nome dele, era César Lattes. Quando terminaram os exames, foi o aluno melhor classificado da turma. E imediatamente transformou-se em assistente de Vartagem. O professor Vartagem viu que era um jovem brilhante e, como ele tinha um dom especial de caçar os futuros talentos, ele convidou o Lattes, mesmo como aluno, para trabalhar nas horas vagas no laboratório. Essa intuição de Vartagem foi genial, porque deu ao Brasil o maior físico que já produziu. E é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores físicos em escala internacional vivos presentemente. Não é? Lattes começou, desde o início de sua carreira, convivendo com físicos teóricos experimentais de primeira linha, que dominavam a física de ponta da época. E, mais ainda, é sempre necessário salientar de que os sucessos do trabalho do Vartagem estavam relacionados com desenvolvimentos experimentais naquele laboratório em São Paulo. A técnica de determinação de coincidências de partículas que foi desenvolvida naquele laboratório era de primeiro mundo. Estamos constantemente sendo bombardeados na Terra por um grande número de partículas provenientes do cosmo, genericamente denominadas de raios cósmicos. Na alta atmosfera, os raios cósmicos colidem com núcleos de átomos, produzindo novas partículas em um processo em cascata denominado de chuveiros extensos de partículas secundárias, que incluem prótons, nêutrons, núcleos leves e muitos mesons pi, carregados e neutros. A exploração dos raios cósmicos começou ao nível do mar e gradativamente progrediu para grandes alturas, como nos picos do Midi, a 2.800 metros de altitude, e Chacaltaya, na Bolívia, a 5.600 metros de altitude. César Lattes formou-se em 1943 e logo foi trabalhar com seus professores.
Com Vatag trabalhou em pesquisas sobre termodinâmica e com Occhialini na leitura e análise de traços de partículas em emulsões fotográficas obtidas através de uma câmera de Wilson. No ano seguinte, Occhialini já estava na Inglaterra e correspondia-se com Lattice, que enviava para ele os resultados de seus trabalhos com emulsões fotográficas. Bom, ele foi para a Inglaterra e me deixou a câmera de Wilson, me ensinou, mas não funcionava. Eu fiz uma menor com o material que tinha dando sopa, junto com Camerini e Andrea Vatag. O fato do Lattice ter colocado a câmara de Wilson, que tinha problemas enormes para funcionar, e mandado para o Occhialini fotos de elétrons tiradas com ela, realmente convenceu o Occhialini que se tratava de uma pessoa muito competente. E Lattice diz com toda clareza, ele queria estar naquele laboratório onde poderia ser registrado as trajetórias de partículas, apresentando seus detalhes de caminho através da matéria, a sua parada, a sua eventual morte ou decaimento, dando origem a outras partículas. Eu creio que isso motivou César Lattice e certamente a proposta de Occhialini de induzir o convite de César para Bristol foi essencial para o que aconteceu depois. Occhialini conseguiu um auxílio de 15 libras por mês, dado pela fábrica Wills. A Fundação Getúlio Vargas, com o prestígio de Leopoldo Narbin, pagou sua viagem num cargueiro. Uma vez em Bristol, César e Occhialini iniciaram seus trabalhos com as emulsões. E César teve uma ideia que foi essencial para o sucesso posterior daquele trabalho. Ele colocou bórax, uma substância que permitia que o tempo de vida das emulsões fossem suficientes para que elas pudessem ser trasladadas de laboratórios e montanhas e voltar e serem trazidas para laboratórios como o de Bristol, serem reveladas e ainda terem as trajetórias das partículas naquelas emulsões. Este é o ponto essencial. Então eu pedi a Ilfo para carregar a chapa com bórax, e quando o Occhialini foi passar as férias no Pico de Mendi, nos Pirineus, eu pedi ele para expor uma caixa com bórax, eu sei. E na volta, na mesma noite em que chegaram, foram reveladas, fixadas, lavadas e secadas, fomos olhar e a de bórax estava cheia de coisa, a outra quase nada. É que a imagem latente desaparece rapidamente. E lá foi visto o primeiro nêutron dando 2 núcleos de hélio e hidrogênio 3, e dá para determinar a energia, o momento, a massa do núcleo que chegava e a direção. As chapas fotográficas e alguns plásticos especiais registram a passagem de partículas carregadas. Estas partículas deixam um rastro de pequenos pontos na emulsão que definem sua trajetória. A natureza dos traços registrados, como seu comprimento, curvatura e espessura, permite identificar o tipo de partícula. O meson pi para dentro da própria emulsão quando encontra o núcleo e produz um meson muon, que por ter carga, deixa outro traço na própria emulsão. Portanto, ele conseguiu, nesse momento, convencer Bristol a pagar sua viagem para a América Latina. Tinha escolhido já Jakarta, um laboratório, onde existia uma estação de esqui, que podia ser atingido por carro, e uma altura muito superior a Pico de Mendi, porque estamos falando agora de 5.000